Você conhece alguém que tem aquele calombinho na nuca? As pessoas também chamam de corcovinha, corcova de viúva ou até mesmo cupinzeiro. Realmente, o pessoal é muito criativo com nomes. Que nome feio. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é esse calombinho, se você tem ou não, vou te mostrar como identificar isso e também vou te mostrar um exercício que vai te ajudar a postergar esse avanço desse calombinho. Eu sei que muitas pessoas não gostam, esteticamente fica feio, então hoje, até o final desse vídeo, você vai entender tudo o que você precisa saber sobre esse calombinho na nuca. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. Vem comigo! Muito prazer, eu sou o Dr. Thiago Baraldi, sou fisioterapeuta, trabalho nas áreas de ortopedia, terapia manual e quiropraxia. E hoje eu vou te mostrar um pouquinho sobre o que é esse calombinho na nuca. Basicamente, esse calombinho é um aumento na transição cervico-dorsal, que é ali a transição entre a coluna torácica e a coluna cervical. A nossa coluna, a região torácica, apresenta uma cifose, enquanto a nossa coluna cervical apresenta uma lordose. Essas angulações são totalmente normais. O nosso corpo, ele produz essas angulações da nossa coluna naturalmente durante o nosso desenvolvimento, quando nós estamos lá no útero da nossa mãe. O problema está quando há um aumento na cifose torácica ou mesmo na lordose cervical. Aí então há um aumento na proeminência do processo espinhoso da nossa vértebra, e aí nós conseguimos sentir aquele famoso calombinho. Tá, doutor, entendi, mas tem como tirar isso? Eu te respondo. Tem, mas depende da situação. Muitas das vezes isso não é corrigido completamente. Muitas pessoas apresentam esse calombinho por herança genética, ou seja, vem lá de família. Se a sua mãe, sua avó, seu pai, seu avô já tiveram esse calombinho, a chance de você ter é bem grande. Mas um outro grupo bem grande de pessoas acabam desenvolvendo esse calombinho ao longo da vida por problemas posturais, por vícios posturais. E se você já tem uma predisposição genética para ter esse calombinho, se você ainda agrava com uma má postura, a chance de você produzir esse calombinho na sua nuca é bem grande. Poxa, doutor, e que vícios posturais são esses? São vários, gente. Principalmente se você trabalha aí sentado, passa longas horas sentado durante o dia. Se você tem uma má ergonomia, se a sua postura é inadequada, se você tem, por exemplo, uma coluna arqueada, você fica sentado muito tempo assim nessa posição, você fica com os seus ombros protusos, a sua cabeça anteriorizada, o que acontece? Uma vez que você fica nessa posição, a sua coluna torácica acaba aumentando a cifose. Lembra que eu falei para vocês? Se a cifose aumenta, ou seja, quanto mais o seu peitoral fica encurtado, quanto mais seu tronco fica para frente, você aumenta a cifose da coluna e, por consequência, você vai aumentar a protusão desse calombinho. Sua cabeça ali para baixo, às vezes você tem ali uma altura do monitor inadequada, o monitor está mais baixo, você fica olhando para baixo enquanto você está olhando no monitor, você passa horas fazendo isso. Pessoas que ficam mexendo muito no celular com a cabeça baixada dessa forma, isso com certeza acaba ali tendo um aumento da lordose cervical, isso também contribui pro calombinho, né? Acompanhado aí de fraqueza muscular, talvez você não faça exercícios físicos, talvez você seja sedentário, isso também agrava o problema. Se, por exemplo, você dorme de barriga para baixo, isso também contribui para aumentar o calombinho, já que você vai estar fazendo uma rotação da sua cervical e gerando ali uma incongruência nas vértebras, pode gerar um estresse e aumentar esse calombinho. Enfim, tem vários fatores que, somados, fazem você desenvolver esse calombinho. Mas o principal são esses vícios posturais, principalmente quem fica sentado por muito tempo ali numa ergonomia inadequada. Se você quer melhorar a sua ergonomia aí no seu trabalho ou mesmo aí na sua casa, no seu escritório pessoal, enfim, eu vou deixar aparecendo aqui no card um vídeo que eu já fiz, foi o primeiro vídeo do canal, inclusive, para que você possa conferir um pouquinho mais como você pode melhorar a sua ergonomia. Vai estar aparecendo aqui no card e o link do vídeo também vou deixar na descrição. Já aproveitando que eu falei aqui do canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curtir e compartilhar esse conteúdo para nós ajudar a gente a crescer esse canal. Um detalhe importante, as mulheres têm uma propensão maior a ter esse calombinho. Você provavelmente já deve ter visto alguma mulher com esse calombinho na nuca. E por que isso existe, doutor?
Bom, existem vários fatores. Primeiramente, as mulheres conseguem acumular mais gordura nessa região, de uma forma natural mesmo, faz parte da fisiologia do corpo feminino. E também tem um outro detalhe muito importante, que são as mamas, que são os seios. Pois é, mulheres que, por exemplo, têm os seios muito grandes, acabam gerando um excesso de peso na região do tronco e, por consequência, o tronco vai para frente, né? Ele vai anteriorizar e aumentando a cifose torácica. É claro que isso não acontece com todas as mulheres, mas independente se a mulher tem um seio maior ou menor, isso já é um peso a mais aí para fazer uma anteriorização do peito. Bom, gente, e a maioria dos casos, as pessoas acabam não sentindo dor nenhuma nesse calombinho. Em alguns outros casos específicos, a pessoa sente uma dor, um desconforto na região do calombinho, aí do cupinzeiro, como o pessoal chama. Que coisa horrorosa! E mesmo sentindo ou não dor por conta dessa proeminência óssea, esteticamente as pessoas não gostam, acham esteticamente muito feio. E as pessoas agora vêm em busca para tentar solucionar esse problema, para tentar solucionar aí esse agravamento da proeminência óssea, da transição cérvico-dorsal. Tem como você reduzir o avanço desse aumento da transição. Muitas das vezes, como eu falei para vocês anteriormente, não é resolvido 100%, mas é possível reduzir sim esse aumento. E lembre-se, gente, para que forme-se esse calombinho, nós estamos falando ali de anos de um aumento da protusão da coluna torácica, do aumento da lordose cervical. Nós estamos falando de um processo que leva anos para gerar esse calombinho. Não é de uma hora para outra que ele aparece. Então, por consequência, o tratamento disso também vai demorar bastante. E como que nós resolvemos então esse calombinho? Como que nós vamos diminuir o tamanho dele? Principalmente se você for jovem e já está percebendo que está formando esse calombinho aí na sua nuca, não se esqueça de procurar um profissional, um fisioterapeuta ou mesmo um quiroprata. Eu sou fisioterapeuta e eu utilizo a quiropraxia como uma técnica nos meus atendimentos. E eu posso te ajudar com isso. Caso você tenha interesse, entre em contato comigo, o link está aí na descrição do vídeo. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, vamos agendar a sua consulta. Com apenas algumas manobras na região da coluna cervical, da coluna torácica e até da coluna lombar, nós conseguimos reduzir a proeminência, esse avanço desse calombinho, tá bom? É claro que é uma das técnicas, a gente utiliza outras técnicas também para reduzir esse avanço. Liberação miofascial na musculatura ao redor, como o elevador da escápula, os músculos do trapézio superior, enfim, existem várias técnicas que nós vamos utilizando. Esse trabalho, inclusive, da liberação miofascial é extremamente importante. Nós reduzimos a sobrecarga muscular que existe na região e, por consequência, também vai aliviar aí o aumento da protusão da transição cérvico-dorsal. E para aqueles que já possuem esse calombinho há muito tempo, eu vou te indicar esse exercício aqui. Se liga só. Basicamente, você vai encostar o seu tronco numa superfície, pode ser numa parede aí lisa. O que você vai fazer? Você vai encostar a sua cabeça na parede e você vai jogar o seu queixo para trás, ou seja, você vai encostar a sua cabeça como um todo ali na coluna, na parede, tá bom? Você vai manter ali por mais ou menos uns 10 segundinhos, depois você volta e repete o movimento. Caso você tenha ali um exacerbamento muito grande da sua cifose torácica, se o teu corpo está muito para frente, você pode utilizar um travesseiro para colocar atrás nas costas, para que assim você possa ali ter espaço para fazer o movimento, tá bom? Eu recomendo você fazer 3 séries de 10 repetições, mantendo ali 10 segundos cada movimento, tá bom? Eu vou recomendar você fazer 2 vezes ao dia, caso você tenha aí uma proeminência bem grande, né, esse calombinho bem grande, para que a gente possa acelerar aí os seus resultados, tá bom? Lembrando, gente, esse exercício é apenas para cunho educativo, tá bom? Nada substitui uma consulta médica ou fisioterapêutica. Como eu falei para vocês, se você aí é de Curitiba, Araucária ou região metropolitana aqui, você pode agendar sua consulta comigo e a gente fazer aí o seu acompanhamento, tá bom? O link vai estar aqui na descrição do vídeo e assim que você terminar de assistir esse, já vai assistir o outro vídeo que eu fiz sobre ergonomia. Esse assunto vai ser muito importante para que você aí previna esses problemas como o calombinho na nuca futuramente. Eu espero ter ajudado vocês com o vídeo de hoje. Se te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, galera. Fiquem com Deus. Me siga aqui no Instagram. No meu Instagram eu compartilho conteúdos aí toda semana com vocês. E também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir e compartilhar com as pessoas, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Lembrando, nós temos a meta de 100 mil inscritos, então divulga para todo mundo aí esse conteúdo, tá bom? Vou ficando por aqui, fique com Deus, até mais e tchau, tchau.